Olá, tranquilo? Tudo bem com você? Meu nome é Oli Soares, vamos trabalhar com vocês alguns pontos interessantes que podem aparecer na sua prova de administração pública, tá? Detalhe interessante sempre que você deve guardar é com relação à nossa administração pública e a sua evolução. Então, tome por parte sempre que nós vamos falar numa questão de evolução em três grandes modalidades de administração pública que você possui, tá? A questão que vai envolver a chamada ideia patrimonialista, burocrática e a chamada gerencial. Detalhe importante que nós temos aqui, ó, quando você falar na patrimonialista, é que aparece sempre a expressão de uma classe dominante. Quando não aparecer o nome classe dominante, pode aparecer para você também a presença de uma elite. Ou seja, uma classe que domina determinado setor da sociedade. Então, dentro dessa ideia, o que vai acontecer? O grande defeito daquilo que seria a nossa administração patrimonialista é a questão que envolve corrupção e o chamado nepotismo. O nepotismo é o famoso cabide de empregos, tá? Onde nós vamos empregando aí os nossos parentes. Tanto é que nós encontramos aqui, ó, que existe nesse caso, olha só o grande problema que nós temos, é uma ausência de carreira administrativa, uma ausência de carreira no setor público. Tanto é que nós encontramos que normalmente a expressão que aparece é a figura do soberano, porque a origem é uma origem que remonta desde fins da Idade Média, onde nós encontramos a ideia desse soberano, ou seja, alguém que detém o controle sobre tudo, fazendo uma pequena confusão entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Então, normalmente, dentro dessa estrutura, o que a pessoa fazia? Ela concedia simplesmente algumas benesses. Então, você poderia ter uma sinecura, você poderia ser um prebosto, ou seja, você receberia determinados cargos por ser o quê? Ou parente dessa elite dominante, ou parente, ou simplesmente um protegido do chamado soberano. Então essa seria a ideia do chamado patrimonialismo que você possui, tá? Esse patrimonialismo hoje pode aparecer para você até dentro da nossa questão política atual, porque muitos dos nossos cargos públicos hoje são ocupados por questões do quê? Partidárias. Então muitos colocam aí, muitos autores dizem que isso ainda seria um resquício da administração patrimonialista, porque você tem simplesmente o quê? Um indivíduo que determinado partido vai ocupar determinado cargo, tá? Na nossa linha de evolução, a questão burocrática. Lembrando sempre, quando você cria um sistema, você não some com o outro. Claro, você cria um sistema, o outro não deixa de existir. A questão burocracia que você tem, a base dele, onde é que você vai buscar as suas fontes, está em Weber, tá? A grande ideia que você tem da questão burocrática é essa expressãozinha aqui, ó, racionalidade. Nós é que temos uma noção pejorativa em relação à burocracia. A burocracia estabelece que você dá uma ênfase no controle. Eu quero saber como é que vai funcionar. Então, todas as etapas devem ser o quê? Cumpridas à risca, independentemente de você ter muita papelada ou não, mas ela deve ser cumprida à risca, para que você possa ter o quê? Um controle efetivo sobre aquilo que estaria sendo feito. Então a nossa ideia seria a formalização. Qual é a tradução disso? Você vai perguntar. Tudo aquilo que você vai passar a alguém deve ser formal, ou seja, por escrito. Se é por escrito, não há como dizer para diante que aquela informação não chegou. Associa-se a essa ideia, olha aqui, ó, uma divisão no trabalho. Detalhe importante, ó, funções definidas. Ou seja, funções definidas com características específicas, com atribuições específicas para aquele cargo. Então nós estamos entrando aqui, ó, numa questão eminentemente racional, tá? A nossa burocracia obrigatoriamente deve ser definida, todo mundo deve saber quem é que manda dentro dessa estrutura, tá? Salientamos a impessoalidade. Não interessa quem está no cargo, interessa simplesmente a ênfase no cargo e não na pessoa que ocupa o cargo. Então, se ocupa o cargo A, o B ou C, isso para nós não interessaria. Interessaria saber que aquele cargo está dentro daquela estrutura hierárquica. Isso é ser racional, tá? Ainda ao mesmo tempo uma competência técnica e, logicamente, se existe uma questão de competência técnica, a profissionalização dentro daquilo que seria o nosso serviço público. Então, essa seria a nossa ideia. Dito que burocrática, sendo extremamente racional. Aí você vai dizer, nossa, então essa é a parte boa, essa é a parte boa. Existe uma questão ruim? Existem algumas desvantagens que às vezes a sua prova pode cobrar. As desvantagens aparecem como? Primeiro, o raciocínio, está aqui, ó, regras e procedimentos em grande quantidade. E ao mesmo tempo você tem o quê? Uma rigidez em todo esse processo. Por qual motivo? Porque existe um exagero no formalismo. Então volte um pouquinho aqui atrás, ó. Quando eu disse a você que tudo deve ser por escrito,
nós podemos montar o que? Um exagero nesse formalismo, criando para nós aqui um excesso em papéis, ou seja, aquela papelama toda. Então volte aqui, ó. A nossa burocracia, portanto, funciona o quê? Se eu devo passar por essas 3, 4 etapas aqui, ó. Eu devo passar de A para B, de B para C, de C para D. De repente, então agora, ele deve voltar em direção ao B. Faça esse caminho. Nossa, depois ele vai em direção ao A de novo. Você faz esse caminho. Eu não posso pular esse caminho. Mas aí você vai criando o quê? Uma rigidez dentro dessa estrutura. Então falta flexibilidade para o trabalho dentro daquilo que você coloca como sendo o quê? Como sendo a nossa ideia eminentemente burocrática. Tá? Salientamos ainda, não conseguiu manter a impessoalidade e nem a sua eficiência. Então, apesar de você dar ênfase no cargo e não na pessoa que o ocupa, nós acabamos simplesmente que essa impessoalidade não acabou sendo levada aí na sua plenitude. Então, isso seria a desvantagem que você tem da nossa chamada ideia burocrática, tá? A nossa administração gerencial pode aparecer com esse nomezinho aqui, ó. A nova administração pública. Nós agora mudamos o nosso foco. O nosso foco está no cidadão. Nós buscamos o cidadão, ou seja, nós estamos agora indo lá no resultado, lá no nosso cidadão, lá no serviço prestado, que ele é o cliente ou o usuário. Então, o cidadão cliente, o cidadão usuário, esse seria o nosso foco. Então, nós vamos estabelecer agora, presta atenção nessa expressãozinha aqui, ó, a ênfase no controle dos resultados. Então, nós estamos preocupados não com o processo agora, com o resultado. O serviço está sendo bem feito, esse serviço apresenta economicidade, esse serviço é agradável àquilo que seria o nosso cidadão cliente ou cidadão usuário. Então, a nossa preocupação seria o quê? O resultado do processo administrativo, tá? Salientamos ainda que algumas atividades podem ser terceirizadas. Logicamente, nós buscamos uma inovação, por quê? Porque nós estamos partindo de qual princípio? Primeiro critério. Vamos buscar lá na instituição privada como é que a coisa deve funcionar no público. Claro que são focos completamente diferentes, tá? Salientando que agora você tem uma nítida separação daquilo que é público daquilo que é privado. Tanto é que nós encontramos dentro de uma linha gerencial, olha o cuidado que você deve ter aqui, ó, comparação de resultados, ou seja, o seu resultado final. Vamos comparar. Será que esse resultado é conveniente com aquele outro resultado que nós obtivemos aqui? Será que esse resultado desse trimestre, por exemplo, está de acordo com o trimestre anterior ou vai projetar para o próximo? Então, o resultado para nós seria a ideia. E muitas vezes você fala em remunerar o indivíduo pelo próprio desempenho. Significa dizer o quê? Você ter aí uma eficiência, uma eficácia e uma efetividade no serviço público. O que seria a efetividade ali? Você simplesmente ter o quê? A repetição da excelência no serviço, tá? Situação que nós temos na nossa evolução da administração pública brasileira. A primeira reforma administrativa, assim considerada por muitos autores, está aqui, ó, o famoso DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. Detalhe importante, criado em 36, com o nome de Conselho Federal do Serviço Público, e passou a ter o nome de DASP em 38. Então, você às vezes prendendo-se em detalhes, cuidado, viu? 36 e 38 tem aparecido nas provas dentro da mesma linha. Então, tanto Fede como Catinga, ele utiliza a expressão aqui, 36 ou 38, como sendo o quê? A figura do nosso DASP. A ideia do DASP, olha o que diz aqui, ó, racionalizar métodos e procedimentos. Então, o primeiro raciocínio é esse. Queremos racionalização. Criamos a ideia da meritocracia. A meritocracia, portanto, pelo seu próprio desempenho, pelos seus próprios esforços, salientando o quê? Padronização de materiais e, logicamente, o quê? Aquilo que seria material permanente, material de consumo, deve ser padronizado. Motivo para que ele se torne mais econômico. Para que você tenha o quê? Para que esse ser dinheiro público, para que ele possa ser bem empregado. E, logicamente, nós devemos buscar sempre o quê? A ideia de um resultado eficiente, tá? ênfase no controle, observa que agora nós estamos controlando, ou seja, o nosso processo deve ser controlado. Então, essa ênfase no controle estabelece o quê? Que nós vamos simplesmente tentar, nesse momento, modernizar a administração pública brasileira. Então, essa é a ideia que aparece dentro da figura do DASP. Tá? Outra dica importante para você está aqui, ó, ditadura militar. Ditadura militar sempre, a grande preocupação sua é o famoso Decreto 200 de 1967. Tá? Esse Decreto 200 de 1967 estabeleceria que nós deveríamos superar a rigidez burocrática.
Então, significa dizer que nós tivemos uma tentativa gerencial. E dentro dessa ideia de uma tentativa gerencial, surgem os princípios fundamentais da administração pública brasileira. Que está aqui, ó, os princípios fundamentais, portanto, planejamento, coordenação, descentralização. Isso aqui é questão de prova, tá? Descentralização. Qual é a tradução que você dá para isso? Em plena ditadura militar, em pleno governo centralizado politicamente, nós fazemos uma proposta de descentralização. Claro? Delegação de competências e o controle. Aí você vai dizer, nossa, mas não existe a eficiência. Essa eficiência vai aparecer naquilo que será a emenda constitucional 19 de 1998, tá? Aí você acrescenta a questão daquilo que nós chamamos de princípio da eficiência, tá? Destaque ainda a redemocratização. A redemocratização, ou seja, encerramos a nossa ditadura militar. A partir desse momento, portanto, nós temos a famosa Constituição Federal de 1988, a famosa Constituição Cidadã. Essa Constituição Cidadã estabelece uma característica muito importante, está aqui, ó, centralização administrativa. Muito comum comparar essa Constituição com o Decreto-Lei número 200. O Decreto-Lei número 200, em plena ditadura, falou-se em descentralização. A nossa Constituição Federal, em termos de democracia, em plenitude democrática, mas nós falamos numa centralização administrativa, tá? Autorização do Legislativo para a criação e extinção de cargos. Essa aqui é uma grande característica que você tem. E estabilidade aos servidores concursados. Então essa é a ideia, a primeira grande dica que você tem é essa nossa evolução daquilo que seria o quê? Os modelos de administração, tá? Outro ponto importante que você tem está aqui, ó, a excelência nos serviços públicos e, logicamente, na gestão desses serviços, tá? A sua fonte de informação está aqui, ó, esse sitezinho aqui, www.gespublica.gov.br, tá? Aqui aparecem para você algumas propostas até que nós chegamos na expressão Gespública. A expressão Gespública existe desde o ano de 2005. Então, qual seria a linha? 1990 surgiu aqui, ó, um Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade. Então, vejam só, qual é a nossa preocupação? Buscar excelência no serviço público. Saber como é que nós vamos gerir esse serviço público para que ele atinja essa excelência. Então, nós partimos desde 90. Em 95, nós encontramos aqui, ó, a ideia do Programa Qualidade e Participação na Administração Pública, sempre visando a questão do quê? Dessa excelência. Em 99, nós já temos a presença de um Programa da Qualidade no Serviço Público, criando-se a ideia do SACS, ou seja, o Serviço de Atendimento ao Cidadão. Quer dizer, então, em 99, nós começamos a ter uma preocupação se você, cliente, usuário, realmente está sendo bem atendido ou não. Até que em 2005, através desse decreto 5.378, de 2005, nós criamos o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, que passou para nós aí com o nome de Gespública. Então esse é o caminho que você tem dentro da linha da busca dessa chamada excelência no serviço público, tá? Olha só, situação importante que nós temos agora aqui, ó, excelência na gestão pública e alguns fundamentos que merecem ser destacados por você, tá? Então observe, o primeiro raciocínio, já que nós estamos procurando excelência, nós falamos em cultura de inovação, óbvio, tá? As novas ideias, as novas tecnologias sempre devem estar o quê? Devem estar em evidência. Baseado em processos e informações, a informação deve fluir sempre de uma forma constante dentro do nosso chamado serviço público, tá? Se nós não temos uma constância na informação, evidentemente nós não temos o quê? Que essas ideias não vão passar para toda a equipe que você possuiria. Tanto é que quando nós pegamos aí a ideia de organização em termos de eixos de trabalho, você vai observar que nós sempre estamos em busca do quê? Daquilo que seria uma excelência, tá? Uma visão de futuro, óbvio, tá? Então nós estamos montando aqui uma ideia que eu estou pensando lá na frente, então você está fundamentando. Por que nós precisamos pensar em termos de futuro? Porque logicamente o serviço público será prestado com constância, estabelecendo sempre que nós devemos estar comprometidos. Então isso é uma coisa óbvia, não há excelência sem que exista o quê? O chamado comprometimento. Então você tem que ter comprometimento com a atividade que você desempenha dentro do nosso chamado serviço público. O motivo que nós temos, o foco está onde? No cidadão e na sociedade.
Então, o cidadão e a sociedade é o nosso foco, o nosso fundamento para que você tenha excelência nesse serviço público. Claro, em função disso existe o quê? Ninguém consegue trabalhar com excelência, ninguém consegue trabalhar dentro daquilo que seria um comprometimento se você não tiver o quê? Se você não tiver responsabilidade. A responsabilidade social está basicamente onde tem o quê? Dentro dessa fundamentação para essa excelência no serviço público ou na gestão pública, tá? Destacando-se o controle da sociedade, já que existe o comprometimento. O foco é a sociedade. Nós estamos interligados, todo mundo está comprometido. O controle social deve fazer parte desses fundamentos na excelência em gestão pública, tá? Outro detalhe importante para você: quais são as novas formas de gestão que nós temos desse serviço público? Então, as nossas novas formas de gestão começam com esse nomezinho aqui, ó, a questão do chamado modelo gerencial. Dentro do modelo gerencial, o que nós temos? Essa expressão sempre aparece em prova, tá? O controle de resultados a posteriori, ou seja, os resultados lá. O que aconteceu lá? Lá deu resultado, a nossa preocupação é exatamente isso, tá? Estabelecer esse controle do resultado. Portanto, a nossa gestão deve ser o quê? Mais flexível. Ela é flexível porque ela permite que você até faça alterações para que o seu resultado seja satisfatório. Então, já que eu tenho uma gestão, agora preste muita atenção nisso aqui, ó. Já que eu tenho uma gestão por resultados, eu dou autonomia ao gestor. O gestor tem autonomia para que ele possa cuidar desses bens públicos, dessa administração dos materiais, essa administração desses recursos. O administrador, o gestor, teria essa autonomia. Porém, você será cobrado por isso. Então, nós vamos cobrar o seu resultado. Então, a situação é muito simples, uma questão de responsabilização que você tem. Se você, gestor, tem aquilo que seria a liberdade, a autonomia para poder gerir aquilo que seriam os bens públicos, automaticamente você também será cobrado. Então, a cobrança por resultados. Por isso que nós temos, dentro das novas formas de gestão do serviço público, definir claramente quais são os objetivos e as metas a serem atingidos. Então, observe, nós estamos trazendo praticamente aquilo que é do público para o privado. Desculpa, aquilo que é do privado para o público, invertido, do privado para o público, tá? Você traz do privado para o público, mas logicamente nós estamos focando aonde? Nós estamos focando na sociedade. Estabelecemos a contratualização, tanto é que nós vamos fazer um contrato que busca resultados, tá? Portanto, é chamado de contrato de resultados ou contrato de gestão, é a mesma coisa. Contratualização, contrato de resultados ou contrato de gestão. Por que você faz um contrato? Porque você possa ter simplesmente um serviço de competência. Automaticamente está aqui, ó, práticas de planejamento, avaliação e monitoramento. Você consegue controlar se aquele serviço está sendo bem prestado. Tanto é que nós temos o Hospital Sara Kubitschek em Brasília, um dos primeiros que nós temos de contrato, de contratualização que você possui, no início ainda dos anos 90, tá? Onde você tem simplesmente o quê? Olha aqui, ó, você estabelece controle, mas só flexibilidade e transparência. Então, a contratualização visa o quê? Visa exatamente você obter um resultado sempre satisfatório, claro? Outro detalhe importante para você está aqui, ó. Como é que nós estabelecemos a expressão gestão pública empreendedora? A gestão pública empreendedora visa o quê? Sempre, queridão, queridona, olha aqui, ó, busca por resultados. Então, nós estamos hoje visando simplesmente o quê? Que resultado que eu estou obtendo, essa que seria a ideia, tá? Atender as necessidades de quem? Do cidadão e não aos interesses da burocracia. Então, o nosso interesse é o cidadão que está lá naquela ponta da corda, lá na frente. Eu quero saber se aquele cara está sendo bem atendido. Portanto, parceria com a sociedade, até para que ela possa o quê? Para que ela possa cobrar de você. Tanto é que dentro dessa nova gestão pública empreendedora, nós temos 3 grandes nomezinhos aqui, tá? Governabilidade, o que seria governabilidade? Você ter a legitimidade para exercer o seu governo. Então, a legitimidade, ou seja, você foi eleito de uma forma democrática. Então, a legitimidade é a chamada governabilidade. Não confunda com governança. Governança é a capacidade que esse governo tem de implementar as suas políticas públicas de acordo com o interesse da sociedade. Então você foi eleito, ou seja, a sua governabilidade existe e você vai estabelecer uma governança, ou seja, implementar as suas políticas públicas. Porém, com a famosa accountability, ou seja, a sua obrigatoriedade em prestar contas. Então, dentro dessa ideia, aparece um termo interessante chamado de responsividade.
A expressão responsividade significa quase que uma junção desses elementos. A obrigatoriedade que você tem de prestar contas e a sua governança ser de interesse o quê? As políticas públicas que também interessam aquilo que seria a sociedade. Então essas seriam novas ideias que vão surgindo para você, tá? Outro destaque importante que nós temos, gestão por competências, tá? Primeiro raciocínio, presta atenção, competência, olha aqui, ó, percebida pelos outros. Não é você que diz, nossa, como eu sou muito competente. Não é assim que funciona. Os outros percebem o quanto você é competente, tá certo? Por exemplo, o nosso Luquinha, que trabalha aqui atrás da câmera, é um rapaz competente. A Ju, que nos auxilia, é competente. Embora hoje ela está distraída, mas ela é competente, tá? Onde nós encontramos o quê? Você percebe exatamente isso. Ela está apaixonada por isso. Ela percebe exatamente isso. Então, olha só, a competência os outros é que percebem, tá? Ao mesmo tempo, capacidade de utilizar o seu conhecimento para agregar valor. Não adianta nada você ter um conhecimento gigantesco só para você. Olha, eu tenho um conhecimento monstruoso, mas eu não vou passar para ninguém, tá? A ideia não funciona dessa forma. Então, gestão por competência significa dizer o quê? Evolução constante e dinâmica. Se você tem um conhecimento, esse conhecimento é seu. Esse conhecimento está sempre em constante o quê? Evolução. Você está sempre aprendendo mais, tá? Então esse conhecimento é o nosso saber teórico. Esse conhecimento é tácito, ó, entre parênteses, ele está na mente do indivíduo. A mente do servidor, a mente daquele cara. Então está aqui dentro, ó, é o conhecimento tácito, cuja preocupação seria você torná-lo explícito. Ó, ele é tácito, mas eu quero torná-lo explícito, ou seja, eu devo formalizá-lo. Eu devo deixar, além dessa formalização, colocar no manual, por exemplo, deixar disponível para todos dentro da instituição. Então essa seria a nossa famosa gestão por conhecimento. Então a gestão por conhecimento é o quê? A empresa, a organização, o órgão público contrata você, pegamos você, porque você tem um conhecimento tácito. Está aqui, ó, ele é seu, para que você torne esse conhecimento tácito explícito. Então, primeiro a gestão básica, a ideia que você tem da gestão básica por conhecimentos é você reunir o famoso chá, né? O seu conhecimento, a sua habilidade e as suas atitudes. A junção é a gestão por competências, que funciona como? Está aqui, ó, a minha habilidade, saber como fazer, através de erros e acertos, através da sua experiência. Então essa é a ideia, ó, eu sei o que eu fazer, eu sei o que é, mas eu devo saber como fazer, isso é a minha habilidade. E a minha atitude? Fazer, né? É a minha ação, não adianta você saber como fazer e não querer fazer isso aí. Portanto, o querer fazer é outro elemento importante que você tem dentro daquilo que seria a nossa gestão por competências, tá? Detalhe, observe aqui agora para nós, essas organizações formais modernas, tá? Alguns detalhes importantes estão aqui, ó. Expressãozinha shareholder, stakeholder sempre aparece, ou seja, quem que participa de todo aquele contexto empresarial, de toda aquela organização. Observe que a palavra stakeholder lembra uma coisa bem simples, a famosa estaca. Então são estacas, são pontos isolados que sustentam aquela organização. Então significa dizer o quê? Que todos que fornecem uma estacazinha, todos que mantêm aquela organização sustentada, todo mundo tem direito a tirar dali uma participação, tá? Acionistas, comunidades, clientes, sociedades, governos, funcionários, aqueles clientes, todo mundo que tem o quê? Uma participação na estrutura daquilo que seria o quê? A nossa organização, tá? Ao mesmo tempo, o shareholder é somente a figura dos acionistas. Então é só você lembrar da figura da estaca que tudo fica mais fácil, tá? Dentro dessas organizações formais modernas, destacamos 3 ideias simples: linear, funcional e lean staff. Linear, simples, fácil compreensão. Todo mundo sabe como funciona. Hierarquia nossa extremamente o quê? Simples e direta. Quem manda? Quem manda é o Zé, ponto, fechou. Funcional. Já mexemos com especialização, contamos com uma supervisão técnica, portanto, tá? E a nossa comunicação, logicamente, deve ser o quê? Direta, dentro dos próprios setores onde você está, dentro da sua função. A nossa organização Lean Staff é a junção dos dois. Organização Lean Staff, você tem uma assessoria especializada. O staff que dá suporte, ele é especializado. A autoridade continua sendo definida, mas pode haver conflito, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Pode haver conflito entre staff e linha. Então seriam os 3 modelos básicos e aí surge a ideia intermediária que seria chamada departamentalização. A nossa departamentalização, citamos 2 para vocês aqui, que normalmente são os que mais caem em prova, porque eles invertem isso aqui. A departamentalização por função
para ambientes estáveis. Para os ambientes estáveis, por função, funciona perfeitamente. Quando você faz por produtos e serviços, são para ambientes estáveis e mutáveis. Então, se existe uma instabilidade, ele muda com constância, é melhor que você crie o seu departamento dividido por produtos e serviços. Por quê? Porque ele permite uma mudança mais rápida. Claro, aproveite bastante essas dicas, estude bastante, tá? E boa prova para você.